8 anos após a morte, Chico Xavier nunca esteve tão vivo. Ele voltou de forma assombrosa em livros, documentários, exposições e no cinema. Ele já foi chamado de louco e santo, fraude. Se seu nome está nas nuvens, não é à toa. Em 2010, comemora-se o centenário de seu nascimento. Veja como Francisco Cândido Xavier fez as pessoas olharem de outra forma para a vida e para a morte. O homem que viveu entre dois mundos deve estar com a alma lavada. Chico nasce em 2 de abril de 1910 em Pedro Leopoldo, a 30 quilômetros de Belo Horizonte. É filho do operário João Cândido e da lavadeira Maria João. O senhor João, seu pai, chamou a dona Maria João de Deus e disse: Maria, esse menino tem de nascer até dia 31, porque eu não nasci e não sou homem a bem de mentira. Se nesse menino tiver de nascer dia 1º de abril, você segura, porque eu não sou um homem de fazer filho de mentira. E Chico Xavier passou de raspão e nasceu nas primeiras horas do dia 2 de abril. No cartório, problema para o futuro. Um amigo de seu pai se engana e o registra como Francisco de Paula, nome do santo do dia. Erro corrigido apenas em 1966. Desde os 4 anos, Chico manifesta a mediunidade. Uma vez, usa termos científicos quando explica o aborto feito pela vizinha. O pai fica perplexo. Em 1915, a tragédia. A mãe cardíaca morre. Chico vai morar com a madrinha. É quando conhece o inferno na terra. Apanha quase diariamente. Chega a levar garfadas na barriga. Ele diz que o espírito da mãe o aconselha a suportar tudo com resignação. As coisas vão melhorar. Aos 7 anos, Chico volta a morar com o pai, agora casado com a gentil Cidália. A madrasta trata bem os 9 filhos herdados e ainda geraria mais 6 irmãos para Chico. Aos 8 anos, Chico começa a trabalhar em fábrica de tecidos para ajudar a família. A jornada é dura. Entra às 3 horas da tarde e só sai de lá a 1 hora da madrugada. Volta para casa e dorme até às 6 horas, quando acorda para ir à escola. Chico estuda apenas até a 4ª série e mergulha no trabalho. Arruma emprego em bar e depois em armazém. Em 1927, fica impressionado em sessão espírita, na qual a irmã teria se livrado de uma possessão. Uma das irmãs dele fica doente, né? Depois um outro casal vem ajudar e tal, para curar a filha, a irmã dele, e aí ele e Chico, ele conta o que ele estava sentindo para esse casal, e esse casal, que já era espírita, diz direitinho o que era o fenômeno pelo qual ele estava passando, né? Que era o fenômeno da mediunidade, né? A partir daí, Chico lê os livros de Allan Kardec e deixa o catolicismo. Ajuda a fundar em seguida o Centro Espírita Luiz Gonzaga. O primeiro encontro com Emmanuel, o mentor na missão terrestre, acontece em 1931. No ano seguinte, lança o primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, com poemas atribuídos a 56 poetas brasileiros e portugueses já mortos. O primeiro livro dele é muito impressionante. E não sou eu que digo. Se você vai e volta para os arquivos de jornal da época, os acadêmicos da época, jornalistas da época, estudiosos de Augusto dos Anjos, todos eles de Castro Alves, eles olhavam e falavam assim, impressionante. Eram os poemas do outro mundo, não é? Com o estilo de Castro Alves totalmente preservado, com Augusto dos Anjos vivo, com palavras dificílimas, e o que acontecia, e é um choque para os jornalistas, era um menino até o 4º ano primário, um menino que podia ficar famoso sendo poeta. Por que não ele assumir a autoria dos poemas e se exibir como um poeta? Por que renegar a autoria dos versos? Então ele era um assombro.
Ao mesmo tempo, descobriam que ele ajudava no sustento dos 3 irmãos. Então, ele trabalhava 12 horas por dia, que nem louco. Chico chama a atenção do país. Pedro Leopoldo recebe visitas de toda parte. Todos querem ver o rapaz que fala com os mortos. Em 1931, consegue ainda emprego como datilógrafo na Fazenda Modelo, órgão do Ministério da Agricultura. O médium sofre duro golpe em 1944. O conceituado jornalista Davi Nasser e o fotógrafo Jean Monzon o enganam. Os dois se apresentam como americanos, dão nomes falsos e o convence a conceder entrevista que só seria publicada no exterior. Na verdade, a matéria ganha as páginas da revista O Cruzeiro. Chico se sente ridicularizado. Quando saíram de Pedro Leopoldo, no outro dia em seus lares, ao olhar o livro que Chico deu para um e outro, viram que não estava o nome em inglês, ou que eles supostamente disseram chamar, ao distinto jornalista João Manzon, e o mesmo estava no de Davi Nasser, ao distinto jornalista Davi Nasser, mas só que assinava Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier. Logo depois, ao menos uma vitória. Livros atribuídos a Humberto de Campos e psicografados por Chico Xavier são alvos de disputa judicial. A viúva do escritor reivindica direitos autorais sobre as obras mediúnicas, mas ela não tem sucesso na ação. Chico Xavier vive para a caridade e a divulgação da doutrina espírita. Jamais casaria ou namoraria. Alega não ter vindo a esta vida para o matrimônio. Não viveria um grande amor. O mais perto que chega de perder a castidade é quando o pai o leva contrariado a uma casa de prostituição. Faz sucesso, mas não como conquistador. As meninas suspendem o atendimento naquela noite para orar e ouvi-lo.